Quando ele tirou do meu coração foi quando ele me entregou. E ele me entregou de uma forma que eu enxerguei que foi ele. Existem promessas do Senhor que ainda não aconteceram na sua vida, porque essas promessas acabaram se tornando ídolos no seu coração. Elas acabaram pegando um lugar muito maior na sua vida do que deveria. E é por isso que você não entende. Que por mais que Deus tenha te prometido, que tenha saído dele, né, através de uma visão, de um sonho, de um profeta, eu não sei como Deus falou com você, como Deus confirmou essa promessa ao seu coração. Mas se ainda não aconteceu, é porque talvez ela esteja se tornando um ídolo no seu coração. Talvez seja um casamento, talvez seja a promessa de um filho, talvez seja a promessa de um emprego novo, de uma mudança de cidade, estado, quem sabe país. Eu não sei qual foi a promessa que Deus colocou, né, no seu coração através de uma visão, de um sonho específico, como eu falei, né, através de um profeta. Não sei como foi a forma que Deus usou na sua vida para confirmar sobre essa promessa. Esse testemunho me fez entender ainda mais sobre o agir de Deus e sobre como nós somos pequenos diante da grandiosidade de Deus e dos feitos dele. Deus me deu uma visão. Vou contextualizar. Presta bem atenção que eu vou começar agora a falar do testemunho. Inclusive, esse testemunho vai ficar em uma pasta específica aqui no canal de testemunhos, tá? Somente testemunhos, e são muitos, e eu vou trazer ainda mais para vocês. Enfim, eu sou nutricionista e há exatamente exatamente um ano atrás, eu entrei em uma escola de nutricionistas aqui do meu estado, aqui da minha cidade, que é bem conhecida, não somente aqui, mas no Brasil inteiro. E quando eu entrei há um ano atrás, eu não vou entrar muito nesse assunto, né, do meu deserto, do meu deserto financeiro, mas tem aqui no canal, dá uma olhadinha nos primeiros vídeos. Há um ano atrás eu estava num deserto financeiro muito grande, inclusive quando eu entrei para essa escola foi também uma provisão do Senhor, depois eu conto. Mas eu estava passando por dificuldades financeiras e quando eu iniciei, eu faturava muito pouco. E nessa escola, todo ano tem um evento onde os profissionais são reconhecidos e ganham plaquinhas de faturamento. Os melhores profissionais que faturaram mais durante o período, né, da escola ganham uma plaquinha de faturamento, são homenageados no palco, né, com vários nutricionistas e várias pessoas da área. Então é um prêmio bem legal. E quando eu entrei em uma das minhas cartas que eu escrevo para Deus, também é outro testemunho que depois eu venho aqui compartilhar com vocês, mas desde o início do ano passado que eu escrevo cartas para Deus, eu já estou no meu quarto caderninho e todos os dias eu escrevo para Deus nessas cartas. E em algumas delas, Deus me dá visões, Deus me revela algo que vai acontecer, não sei quando, mas Ele me revela, Ele me dá essas visões. E muitas delas estão se realizando nesse ano de 2026, que foi quando Deus falou para mim que iria acelerar muitas coisas na minha vida. E uma dessas visões foi quando eu entrei nessa escola, Deus me deu uma visão onde eu estava em cima de um palco recebendo uma plaquinha de faturamento com um valor específico. E na época eu achava isso muito distante da minha realidade, porque como eu falei, eu faturava muito pouco. E não era nem de longe o valor ali mensal que eu ia conseguir ganhar essa plaquinha de faturamento do valor que eu vi na visão. Mas eu fiquei naquela, né? Poxa, se Deus disse, vai acontecer. Só que eu caí em uma que talvez você também esteja caindo, que é enxergar a visão, né? Deus deu essa visão, mas aí eu comecei a querer fazer com a força do meu próprio braço.
eu comecei a entrar em uma de querer fazer com o meu próprio braço, com a minha força. E esqueci quem é que manda, né? Então, eu comecei a trabalhar de uma forma enlouquecida, porque eu estava visando aquela plaquinha de faturamento. Tinha que ser no próximo evento de formação, né? Que acontece agora em agosto, inclusive. E eu estava, assim, buscando desenfreadamente faturar mais e mais e mais e mais. Entrei em várias mentorias, gastei muito dinheiro com mentoria, querendo criar mais produtos e faturar mais, e tinha uma meta de 30 mil reais por mês, e, gente, assim, uma grande loucura virou a minha cabeça. E trabalhando desenfreadamente, né, dessa forma, entrei numa exaustão mental, numa exaustão física, numa exaustão emocional, e foi gatilho para retornar ao burnout, porque, para quem não sabe também, tem aqui nos meus testemunhos, eu tive burnout em 2025, pelo excesso de trabalho, enfim, né? Não vou contar aqui, gente, porque senão vai ficar muita coisa em um vídeo só. O foco hoje é o testemunho de hoje. E voltou, né, o burnout com esse excesso de trabalho que aconteceu novamente. E tive crises de pânico, eu não conseguia mais ficar aqui no apartamento que eu moro sozinha, então tive que passar um tempo com a minha mãe no interior, e passei quase 2 meses lá com a minha mãe, com a minha família, e lá eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia vender, eu não conseguia fazer nada, gente, eu não conseguia fazer nada, é como se o meu sistema tivesse entrado em uma pane, sabe? É como se o meu sistema tivesse entrado em uma pane, eu não conseguia mais fazer nada, nada, meu cérebro não funcionava mais. Então, nesses quase 2 meses, eu não faturei, né? Acho que se eu tiver vendido algo, eu vendi assim um, um pacote, um programa nutricional que eu tenho. Mas isso é muito distante do que normalmente eu faturo. E na época eu não entendi muito bem por que Deus estava permitindo aquilo, mas hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo realmente. Primeiro que ele queria me dar um descanso em meio àquele caos. Segundo que futuramente eu iria entender o motivo desse valor a menos. E também ele ressignificou muitas coisas na minha vida quando eu passei esse tempo lá na casa da minha mãe. E uma das coisas que Deus ressignificou no meu coração foi não querer mais essa plaquinha de faturamento, que era o meu grande sonho. Gente, Deus tirou completamente do meu coração essa vontade. Completamente. E de uma forma genuína. Ele tirou, já não era mais tão importante assim, então eu desisti. Eu nem estava mais colocando, decidi não colocar o valor que eu tinha faturado nos últimos meses no site da escola que contabilizava, né, para saber quanto cada um tinha ganhado e, enfim, colocar na plaquinha, né, de reconhecimento. E eu decidi que eu não queria mais. Aquilo me desgastou tanto a ponto de Deus tirar do meu coração, sabe? Tirou realmente do meu coração. Fui muito grata por tudo, né, que Deus tinha proporcionado de faturamento. Eu estava tão cega, gente, querendo essa plaquinha de faturamento, que eu não vi o quanto que Deus tinha feito na minha vida durante esse quase um ano. Quando isso aconteceu, foi mais ou menos em maio, quando eu passei esse tempo na casa da minha mãe, né, em abril, maio, não lembro bem, mas durante quase um ano, Deus triplicou meu faturamento e eu tava tão cega e querendo cada vez mais dinheiro, mais, mais e mais por conta dessa plaquinha, que nem isso eu enxerguei. Enfim, então fiquei grata, Deus ressignificou isso no meu coração e eu fiquei em paz com essa decisão. Eu realmente não queria mais, né, nem o evento, o ingresso para o evento eu cheguei a comprar porque eu realmente não queria. Eu, né, não queria mais. E ao mesmo tempo que eu sentia paz com essa decisão, eu também fiquei um pouco frustrada, não pelo evento em si, mas eu fiquei pensando, será que Deus não fala comigo, então, através dessas visões, através do que Ele me pede para escrever no meu caderno? Será que eu tô ficando louca? Será que é tudo coisa da minha cabeça? E aí eu fiquei frustrada por conta disso, né? Mas Deus foi me acalmando, é como se Ele dissesse, calma, filha, tudo vai fazer sentido. E eu
tive paz em relação a isso. E cada vez mais forte no meu coração de que eu não queria mais essa plaquinha mesmo. Eu esqueci. Vocês terem uma noção, eu esqueci. E, bom, tempos depois que eu retornei ao meu apartamento, voltei a trabalhar agora, né, com o coração no lugar certo, mais calma, mais tranquila, sabe? Não tava mais com aquela pressão em cima de mim. E tempos depois, eu recebo uma mensagem no meu celular, no meu WhatsApp, da dona do evento, da dona da escola, me convidando a participar do evento, que eu tanto queria ir, depois não queria mais. Eu não comprei o ingresso para o evento e eu fui convidada pela dona. Aí eu já comecei a ver que Deus estava fazendo algo. Eu aceitei o presente, tudo bem, e fiquei curiosa em saber o que Deus estava aprontando ali, né? Já vi que ele estava fazendo, olha só, eu não precisei mover um dedo e Deus realmente queria que eu fosse para esse evento. No dia seguinte, eu recebi uma mensagem da funcionária dela, dizendo: Cíntia, a gente viu que você não colocou os seus faturamentos dos últimos meses e a gente queria saber se você quer receber a plaquinha, porque a gente vai abrir uma exceção para você, para que você possa colocar o seu faturamento dos últimos meses. E ali eu já entendi o que Deus estava fazendo. E eu falei: tudo bem, vou colocar. Coloquei assim, realmente, gente, eu tinha tirado aquilo do meu coração, não tava mais, sabe, aquela vontade daquela placa, eu nem sabia quanto é que ia dar. E para minha surpresa, quando eu calculei, tinha dado exatamente o valor que Deus me falou na visão, que Deus me permitiu enxergar na visão. Resumo: quando Deus tirou do meu coração genuinamente algo que estava se tornando um ídolo, mesmo que tenha sido promessa dele, quando ele tirou do meu coração foi quando ele me entregou. E ele me entregou de uma forma que eu enxerguei que foi ele. E esse vídeo é para que você pense se talvez essa promessa que Deus colocou no seu coração não esteja se tornando um ídolo. Então, por conta disso que está travado e ele não te entregou ainda. Não porque ele é um Deus mau, de forma alguma, ele é pai. Mas ele quer primeiro guardar o teu coração. Saber onde que realmente está a tua confiança. E se você chegou até o final desse vídeo, eu quero te dizer que coloque diante do Senhor essa promessa. Entregue verdadeiramente a Ele. E Ele fará, porque Ele é Deus e Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele sabe exatamente da nossa capacidade. E o nosso mal é querer fazer tudo na força do nosso braço, querendo ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda. A gente é que precisa dele. E, gente, quando a gente olha para algumas figuras da Bíblia, por exemplo, né? José. José teve uma visão, né? Deus deu uma visão para ele que ele governaria o Egito e que a família dele se curvaria diante dele. E ele não forçou que isso acontecesse depois que Deus deu essa visão para ele, mas ele também não ficou de braços cruzados. Ele fez a parte dele. E em Potifar, na prisão, no palácio, ele foi agarrando as oportunidades que Deus ia dando ali para ele, né? Ele foi fazendo a parte dele. Faça só a sua parte. Deixa que a parte de Deus ele faz, e muito bem feita, como fez comigo. Mas não deixe que isso tome um lugar no seu coração que só pertence a Deus. Mesmo que a promessa seja do Senhor, seja um casamento, um filho, algo que seja bom, que seja do Senhor, mas se está tomando um espaço maior do que deve no seu coração, essa promessa não vai ser entregue agora. E é isso. Me diz aqui nos comentários se essa mensagem falou contigo, se você está passando por algo parecido. Eu quero ouvir vocês, quero ler, né, nos comentários. E eu espero que essa mensagem tenha chegado aos corações certos. Eu orei para que realmente as pessoas certas chegassem até esse vídeo. E com certeza você foi uma pessoa. É isso, gente. Até o próximo testemunho. Até amanhã, quem sabe. E é isso. Tchau, tchau.